Oi, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a história das eleições do período colonial, né, por Erandi Lima. A primeira eleição no Brasil foi no ano de 1532, em São Vicente, São Paulo, em ocasião da instalação da Câmara por Martim Afonso de Souza, que foi comandante da expedição que fundou a dita vila, onde os homens bons escolheram os administradores, ou seja, os oficiais, né, da Câmara, da referida Câmara, certo? Já em 1537 foi a elevação na vila de Recife, né, em Pernambuco, pelo donatário Afonso Gonçalves e ordenada por Duarte Coelho Pereira, governador geral do Brasil. Em 12 de março de 1537 foi em Olinda, né? E assim foi se criando mais vilas e vilas em todo o reino, né, em todo o Brasil, certo? A primeira vila do Ceará Grande foi criada em 1699, a vila de São José do Ribamar, né, ou Aquiraz. E já em 13 de abril de 1726 foi criada a vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né, que hoje a nossa capital do Ceará, Fortaleza. E já em 1776 foi criado a nossa vila de Granja, né, São José de Granja, né, da antiga povoação de Macaboqueira, quer dizer, maus caboclos ou índios. E em 24 de setembro de 1870 foi criado a vila, a nossa atual a vila, né, da Palma, né, a vila de Palma, que é a antiga povoação de Vaze Grande, né, as terras concedidas na Sesmaria de Rodrigo da Costa, do capitão Rodrigo da Costa de Araújo, né, hoje atualmente Coreaú. Aí se diz, para se criar uma vila naquela época, né, tinha alguns procedimentos, né? Então assim, vinha o capitão mor, os vereadores de uma vila já criada, né? E instalava o pelourinho, né? Elevava-se a casa para a Câmara e cadeia, né? Onde ocorriam as sessões, o Senado da Câmara ali, né? E o pelourinho, né? Para esclarecer, o pelourinho era um poste de madeira ou pedra com cal, né? Em forma de cruz, né, em alguns ganchos lá, né, com instrumento de suplício, por exemplo. Era um símbolo de poder local, político local, né, um símbolo de poder político local. Servia para fazer punição pública e exemplar de condenados e escravizados que cometessem grandes delitos, né, naquela época. As câmaras e cadeias, no início da colonização, aqui no Ceará, por exemplo, no início da colonização, na capital do Ceará Grande, eram pequenas casas, as casas que ele encontrava lá, né, como um rancho, digamos assim. Não tinha, naquela época, ainda não tinha aquele objetivo digamos assim, de povoar, né, mas como um ponto um ponto policial, digamos assim, e administrativo. Então na parte da frente, né, geralmente uma casa que eles encontram era feita ou mandava fazer, casa simples ou que já estivesse edificada. A parte da frente funcionava a Câmara, né, e nos fundos era um localzinho lá que era uma repartição para a cadeia, onde prendia, né, para prender as pessoas que fossem condenadas, né, por lesa majestade ou outro crime qualquer. Depois é que eles elevaram, né, digamos assim, as câmaras de cadeia com uma categoria melhor, né, fizeram uns prédios bonitos com primeiro e segundo pavimento, né. Depois que eles elevaram chamados sobrados, né, a cadeia era embaixo, né, ficava a masmorra lá onde eram presos os condenados, e em cima ficava a cadeia, né? Aliás, a Câmara, né? A Câmara dos Vereadores, a Câmara do Senado. E aí não havia, aí se tratando na época da eleição, porque a Câmara ela tem a ver com a eleição, não havia ainda um código eleitoral próprio, né? As eleições nas possessões portuguesas, com todas as possessões portuguesas, era regido como lá em Portugal,
né, de acordo com as ordenações do reino, né, que antes eram manuelinas e depois as filipinas, né, que isso vai trocar depois com a Constituição de 1924, é que vai essas compilações de leis, ela vai ser feita a nova Constituição, elaborada a nova Constituição pelo Dom Pedro I, e aí vai, né, usar alguns desses códigos, essas coisas, mas vai deixar entrar em vigor essas duas ordenações aí. Então, as eleições do período colonial, até a Constituição Imperial de 1824, era feita ao pé do ouvido, né? Então, assim, como é que era esse pé do ouvido? Então, os homens bons, né, eles se reuniam na praça, né, de frente à Câmara, à casa da Câmara, à igreja, e falava, né, cada um à sua vez, falava ao pé do ouvido do escrivão o nome de um homem bom, né? E aí o escrivão ia anotando, né, os mais votados, elaborava uma lista de 6 nomes, né? Uma lista de 6 nomes, e esses 6 nomes escolhiam os futuros oficiais da vila, que eram os 3 vereadores, né, os 2 juízes, um escrivão, um procurador do conselho. E na sequência, esse nome era depositado nessa lista em 3 pelouros. O que era pelouros? Pelouros era bola de cera, né, com uma fendazinha para colocar o papelzinho dentro, certo? E aí essa bolinha de cera era guardada na arca, né, com 3 fechaduras, né? Cada vereador, ou no caso o juiz, ficava com uma chave. Então, para dar mais seguridade, né, o processo e resguardar, né, aquele pelouro. Os homens bons eram os senhores. Quem eram os homens bons, né? Então, assim, homens bons não eram um homem exatamente bom, mas homens bons, né? Não eram um bom homem, mas homens bons, né? Então, assim, eram os nobres, né? Os senhores maiores de 21 anos, brancos, proprietários de terra, de gado e de escravos, católicos, casados, onde ia ter todo podemos dizer assim, uma exigência para ser um homem bom naquela época, né? Então, os poderosos daquela época aí, os fidalgos, né, digamos assim, entre aspas. Então, assim, logo que era feita a eleição de pelouro, né, para escolher o futuro vereador a mandar na vila, administrar a vila, né, uma criança menor de 7 anos era quem escolhia, né, você sorteava, né, o pelouro e quebrava o pelouro, né, quebrava o pelouro para saber quais são os nomes que estavam ali. Os nomes que havia dentro, né, do pelouro seriam os próximos oficiais da Câmara e do Senado. Então, e assim, gente, só lembrando, Senado naquela época não eram senadores como hoje não, tá certo? Que vai ter lá na Constituição de 1924, não. Senado são vereadores mesmo, tá bom? Então assim, cada final de ano, todos os vereadores reunidos, era feita uma eleição de pelouro, ou seja, um sorteio, né, digamos assim. No final dos 3 anos, havia nova eleição para escolha de novo para os futuros legisladores da vila, né, os administradores da vila. Os vereadores tinham muito poder naquela época, né, muito poder. Hoje ainda tem, mas naquela época tinha ainda mais, né, porque era um representante do rei ali eleito, né. Então assim, administrar a vila, né, quais são digamos assim, as demandas, né, digamos assim, do vereador, né? Administrar a vila, buscar melhorias para a mesma, despachar, enviar e receber requerimento, né? Ler e discutir os decretos, né? Buscar melhorias para a mesma. Então assim, com outros procedimentos como enviar e receber requerimento, dar aval, né, para obras públicas como ponte, abrir ruas, fazer casa, abrir um estabelecimento comercial, né, abrir reformar a estrada, julgar, punir e prender, porque entrava também o juiz, né, aí no caso, que fazia parte dos oficiais aí da Câmara, né, o responsável pela moral e conduta na vila. Tudo era cabimento, né, digamos assim, responsabilidade e poder do vereador da Câmara naquela época, do período colonial. Então assim, havia outra forma de eleição no período colonial também, quando a eleição, né, acontecia alguma, no caso do sorteio do pelouro, por exemplo, né, havia outra forma de eleição no período colonial, que era denominada de barrete, né.
O Barrete, o que era o Barrete? As eleições de Barrete era quando um vereador sorteado fosse já falecido ou impedido de assumir o cargo, né? Então, assim, por causa de morte, às vezes tinha morrido durante os 3 anos, quer ver, o nome dele já estava no pelouro lá. Então, caso ele morresse, né? Então, assim, por ordenação, nas quais as autoridades existentes escolhia alguém, né, do seu agrado para ocupar o cargo ora vago. Em geral, alguém que fosse descendente ou já tivesse desempenhado funções públicas antes. Então, assim, era pessoa que já tinha experiência ali, que assumia esse cargo no lugar do vereador que não pudesse assumir, tá certo? E aí, para fechar, ele diz que a primeira eleição nacional, né, porque antes as eleições era por vila, né? A vila era responsável por suas eleições. Cada vila fazia sua eleição, né? Conforme ali os próprios vereadores se reuniam fazia sua nova eleição. Então isso já era certo. Então era de acordo com as ordenações. Mas a primeira eleição nacional, né, mesmo geral, que aconteceu de forma geral, concomitante em todo lugar, em todo o território, foi realizada em março do ano de 1821, né? Então que antes da independência, para se escolher os deputados brasileiros para as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes das Nações Portuguesas. Então, aqueles que iriam elaborar a primeira Constituição do Império, né? E os homens bons daquela época também, né, de uma hora de 25 anos, né, brancos, católicos, proprietários de terra e de escravos. Então, assim, sempre desde a era colonial, só que corrigindo aqui, desde a era colonial, os homens mais escolhidos maiores de 25 anos. Então tinha os 21 anos se fosse um caso militar ou coisa assim, né? Então, assim, mais os homens bons escolhidos a mais de 25 anos, a partir de 25 anos, que fosse branco, português, né, descendente português ou português mesmo, católico, proprietário de terra e de escravo, certo? Então aqui a gente finaliza esse vídeo tratando sobre as eleições no período colonial, certo?